Tudo bem, gente? Bom dia. Como plano. A gente esperou um pouquinho, a ideia não atrasar, mas, enfim, 15 minutos é carioca, né? Então a gente espera 15 minutos pela carioquice. Bom, dizer que a gente está muito feliz com a vinda das pessoas, né? Ainda tem gente chegando, mas se a gente esperar muito, a gente se atrasa demais. Eu vou só me apresentar rapidamente, apresentar o Descubra. Eu sou o Dr. Rodrigo de Souza, sou professor aqui na UERJ, no Departamento de Psicologia Clínica, né, do Instituto de Psicologia, e eu coordeno um projeto de extensão que se chama Núcleo Descubra, que significa diálogo sobre existencialismo, subjetividade, cultura brasileira e latino-americana. Eu brinco que Latinoamérica ficou fora da sigla, porque fica esquisito Descubra lá, né? Aí a gente botou só Descubra, mas a América Latina faz parte, porque somos parte da América Latina. E essa é a primeira jornada que a gente organizou. É um evento simples, então a gente nem pensou exatamente numa mesa de abertura, nem numa fala de abertura. Ontem é que eu me dei conta e falei com a direção do Instituto, falei, Ana, nem precisamos de uma mesa de abertura. Porque a ideia era um evento pequeno, mas acho que foi crescendo, né? E a gente pensou o Brasil inteiro, era para ser só um mini curso para país. E aí a gente aproveitou e fez um dia de atividades. Vou só falar para vocês um pouco da dinâmica do dia, que eu acho importante vocês saberem. Então, o dia está dividido em 4 partes, embora 2 delas sejam exatamente em sequência. O minicurso está dividido em 2 partes, são as 2 partes, né? Porque a gente recebeu perguntas de é o mesmo minicurso de manhã e de tarde? Sim, é o mesmo, mas em sequência, né? Então a gente vai ver uma primeira parte do minicurso agora até meio-dia, depois a gente retorna após almoço de 1h30 às 3h30, finalizando o minicurso. Aí a gente entra na segunda parte da tarde, que são 2 palestras. E aí a gente faz um pequeno intervalo de meia hora para a noite com mais 2 palestras. Uma dessas palestras, que é a Fernando Gastal, professor da FRJ, a gente vai fazer também o lançamento de livro do professor Fernando Gastal, e a gente vai, ao longo desse dia, no fim da tarde e no fim da noite, sortear 2 livros, de acordo com a lista de presença. Tá? Um minicurso tem 2 listas de presença. E vocês recebem o certificado quando assinarem as 2 listas de presença. Uma a gente vai colocar no final da manhã e outra a gente vai colocar no final da tarde. E aí só explicar que a gente pede o CPF unicamente com a finalidade de verificar, porque se tivesse qualquer erro na escrita do nome, o Excel não ia encontrar a mesma pessoa e a gente não ia dar o certificado. Então a gente precisava de um número confiável para a gente ver se a pessoa esteve nos 2 momentos. Okay? A palestra, ela também está dividida em 2 listas de presença. Então vai ter a lista de presença das palestras da tarde, no fim da tarde, e a lista de presença vai ficar um tempo dentro desse barulho, mas ou isso ou sem ar-condicionado. Daqui a pouco ele para. A lista de presença, vou falar mais alto, a lista de presença da noite vai ser apresentada no final da noite. E aí, quem ficar só à tarde recebe certificado à tarde, quem ficar só à noite recebe certificado à noite, quem ficar com 2 recebe 2 certificados, ok? Dúvidas? Tá bem. Então, é isso. Obrigado mais uma vez pela presença. Passo agora para o Daniel. Olá, muito bom dia. Consegue me ouvir mesmo com barulho? Espero que ele passe. Primeiro, é uma honra apresentar a amiga Thaís, né, Thaís? Fico muito feliz, eu estava aguardando esse curso dela há algum tempo, a gente conversa, a gente estuda esse tema, então, a Thaís vai apresentar um curso intitulado Desafios da Normalidade, Existencialismo, Loucura e Movimento Psiquiátrico. Thaís de Sá Oliveira, psicóloga clínica, doutorando em filosofia pela Universidade da Beira Interior, em Portugal, com mestrado em reabilitação psicossocial e saúde mental pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha,
Especialização em Psicologia Clínica Fenomenológica Existencial pelo Instituto de Psicologia Fenomenológica Existencial do Rio de Janeiro, IFEM. Pesquisadora da Praxis, Centro de Filosofia, Política e Cultura da Universidade Federal do Interior. Diretora do Estudos Existenciais. Coordenadora e docente na especialização em Psicologia Clínica Existencialista Sartriana e na especialização em Psicologia em Saúde e Psicopatologia Fenomenológica no Núcleo de Clínica Ampliada Fenomenológica Existencial, no CAF, membro da Associação Latino-Americana de Psicologia Existencial e da World Confederation for Existential Therapy, pesquisadora do Praxis, Centro de Filosofia, Política e Cultura, autora do livro Ontologia Fenomenológica e a Literatura, reflexões a partir de 2 modos de expressão de Jean-Paul Sartre, editora do livro Compreender Sartre, 80 anos do Ser e Nada, e de diversos artigos acadêmicos e capítulos de livros sobre psicologia clínica fenomenológica existencial e sobre o pensamento de Jean-Paul Sartre. Thaís também é integrante do grupo Descubra. E é isso. Acho que uma coisa que eu não esqueci de falar, todo mundo que está com a camisa vermelha está disponível para tirar dúvidas, enfim. Se vocês estão aqui, provavelmente vocês também sabem, mas a programação completa do dia está no nosso Instagram, descubra.org. Só consultar lá, vocês saberem direitinho os horários e tudo mais. É isso, está a palavra. Muito obrigada, Rodolfo. Muito obrigada, Daniel. É com uma grande alegria que eu estou me concentrando nesse barulho, porque o meu nível de autismo ele não é alto, mas ele é bastante para me fazer me descentrar. Mas eu já estou
E então eu pensei em juntar a aula que eu já dou em vários cursos da CAF com o que eu trago nesse texto, para a gente pensar esse assunto que é tão caro. E quando eu comecei a estudar isso, todo mundo me falava, você tem que ler o Seminário de Zurich, porque só lá que fala de psiquiatria. Tanto que a minha dissertação no Seminário de Zurich, até o dia que eu descobri que não era só lá, né, que existe sim um movimento sartriano no direito, né, que é a psiquiatria, e que, e ali nas aulas que eu dou sobre a reforma psiquiátrica, é o germe da reforma brasileira. Né? Eu tive, inclusive, 5 e 6 do mês que vem vai ter o Seminário de Epidemia das Drogas Psiquiátricas, o Paulo Amarante, lá na Fiocruz, e num deles, né, eu vi ele ali afirmando ser sartriano. Então, isso só meio que confirma a minha escolha, né, tanto do filósofo como do tema, né, que é um tema que é tão caro para mim. Eu outro dia fui no Pinel do YouTube e ele estava lá, ai, quero entrar, o problema é que eu não tenho mais credencial, para você não saia. Então, é muito caro. Preparei com muito carinho, né, primeiro pelo grupo, o núcleo maravilhoso que temos aqui, segundo, porque tem que fazer bonito, né, gente? Estou nervosa? Estou. Mas quando deixar de ficar nervosa com as coisas, quer dizer que perdeu sentido. Então, enquanto tem sentido, a gente toca o barco, né? Qualquer coisa, eu combinei com o Dani que eu separei em 4 momentos. Não sei se vai dar para dar 2 e 2, não sei, a gente vai fluindo. Mas, ao fim de cada momento, a gente abre para perguntas, dúvidas e tal, porque vocês têm que vir até aqui para falar no microfone, para poder captar, né? O evento está sendo gravado. Então, vamos fazer essa dinâmica. Começa então. I read so much about your work. That's amazing. You're not taking me very seriously, are you? We will be. Good reaction, right? Baby constitution. I think he's working. Madness. Can't believe it. Compassion. Love, well, yes. You advocate treatment for schizophrenics without any kind of medication. Not very citizens, not much time. Not successful only. I'd love to know about those. You're not going to make things. Did you say that was my girls? No. Yes, people are mad. But believe me, they will be themselves. Frightens me. We need to hold up. There always needs some force fear and, of course, some violence. If you even get us some pizza, Honey, thank you. Three-dimensional and highly professional. Save one soul, save the world. Come present again. E é isso, gente. Desculpa qualquer problema com a legenda. Foi feita por mim, mas, bom, eu já trabalho com legenda há muito tempo, então se eu fizesse o péssimo trabalho também ia ficar feio o estúdio. Mas esse filme eu super recomendo, é muito difícil de achar em português, eu não achei de jeito nenhum, há anos que eu procuro. O nome é Match do Normal, é maravilhoso, é espetacular, conta a história do Lang, mostra os erros e os acertos da psiquiatria. A gente tem que reconhecer que a teoria é muito bonita, né? Mas é sempre uma experiência. Né? Então a gente vê ali o Lang morando no Kingsley Hall, a gente vai falar um pouco desses temas, né? E um caso de sucesso, né? Uma paciente que não comia, e ele, por ter essa empatia, que não é uma empatia rogeriana, a gente vai falar também um pouco disso, ele consegue então tocar, né, aquele que está em sofrimento, que eu acho que é o mais importante e que mais faz falta no hospital
hospital psiquiátrico, ou no Instituto de Psiquiatria, ou no CAPES, como vocês quiserem chamar. Infelizmente, na época que eu me formei, não vou entregar minha idade, mas na época que eu me formei, era a época da lei Paulo Delgado, né, que a gente acreditava realmente que a coisa ia ficar maravilhosa. Hoje em dia a gente vê que melhorou, mas que muitas das práticas manicomiais continuam sendo repetidas. Então, nada mais importante do que a gente poder repensar uma antipsiquiatria, talvez não tão radical como o Leme, que era contra remédio, né? Mas também a medicação da época dele era diferente da tecnologia que a gente tem hoje em dia, mas trazer essas ideias, esses preceitos, para pensar o contexto agora. Porque não existe nada mais sartriano do que isso, né? Pensar o nosso tempo. Então, o meu objetivo geral é explorar, então, esse movimento, né, da psiquiatria, como ela critica a psiquiatria tradicional. Então, a gente vai começar falando um pouco de Foucault, né, que é meio que incontornável para isso, os impactos na sociedade, né, e aí eu vou me centrar nas influências filosóficas do Sartre, especialmente. O existencialismo como um todo, e aqui o existencialismo eu estou sendo bem pouco preciosista, porque para mim o existencialismo é sartriano, ponto final, mas eu estou incluindo aí o Israel da vida, o Gaspar da vida, e por aí vai, né? Mas, particularmente, Jean-Paul Sartre, né? Enquanto que isso desemboca nas reformas psiquiátricas. Eu não sei, imagino que vocês tenham essa informação, né? Mas a reforma psiquiátrica brasileira é pioneira no mundo. Nenhum outro país fez uma reforma tão barulhenta, tão revolucionária como foi a brasileira. Né? Hoje em dia, a Espanha, por exemplo, quando eu fui fazer meu mestrado, já era um sistema reformado, mas não foi o que foi no Brasil. Né? No Brasil foi o Bicho de Sete Cabeças sendo estreado no cinema, foram movimentos e movimentos de pessoas indo nas ruas, pacientes, familiares, profissionais, a galera sendo despedida dos carros públicos, porque não tinha mais como ignorar lugares como Barbacena. Né? Não vou falar de Barbacena aqui, embora coloquei uma fotinho, né? Mas tem um documentário que eu estou no Prime, na Netflix, assistam. Então, meus objetivos específicos, isso é muito, muito acadêmico, né? Desculpa, gente, porque o texto é um artigo científico, a gente tem essas coisas, né? Então, vamos abordar primeiro a crítica à psiquiatria tradicional, né, à luz da perspectiva da psiquiatria. Então, vou trazer um pouco de Foucault para mostrar, então, como a psiquiatria corrobora com essa crítica, né, e cresce a partir daí. Né? Então, a ideia da psiquiatria tradicional, que serve como um instrumento de injustiça social, isolando o paciente, dotando o paciente, acorrentando o paciente. Thaís, mas já não é mais assim, não tenho certeza absoluta que não. Né? No Brasil, talvez nem tanto, mas eu moro em Portugal, e Portugal é um hospital psiquiátrico. Sim, no caso, uma amiga minha que tem transtorno de pânico, ela foi ser atendida e simplesmente a psiquiatra falou: se você fizer terapia, você fica com psicólogo. Você tem que escolher entre psiquiatria ou psicologia. Né? O que é um absurdo, porque a gente tem que ser multidisciplinar, né? A gente precisa de todos os profissionais possíveis para ajudar esse processo. Né? Então, a ideia é propor uma abordagem mais humanizadora e inclusiva para a saúde mental, né? E para isso, vou apresentar a psiquiatria como uma busca de respostas que vai legitimar a experiência da doutora, não ignorar. Gente, quanto que eu já ouvi psiquiatra virar para mim assim: não ouve esse paciente, não, ele quer delírio. Tipo, como assim? Como que eu não vou ouvir o paciente? Ou então o psiquiatra olhar na minha cara e falar: saúde mental, que eu já disse psicólogo. E você virar assim: o senhor é médico de quem? Do pé, porque eu acho que do pé é ortopedista. Né? Então, assim, absurdos que a gente ouve trabalhando com psiquiatras. Né? Eu espero muito que essa nova geração esteja bem mais maleável, mas, por exemplo, no Peru, quando eu fui tentar trazer essas ideias para os psiquiatras mais velhos, eles falaram: a gente sempre trabalhou assim, por que eu vou aprender diferente agora? Então, aqui negócio, espero eles morrerem, né? Para a próxima geração. Eu viria com
para os mais jovens, porque é tão difícil tirar dessa loja. É muito mais fácil tomar um paciente. A gente tinha uma paciente lá no Pinel, que não tinha manejado todas essas análises, mas vai saindo, tá, gente? Tinha uma paciente no Pinel que ela tinha deficiência visual. Então, quando vi os delírios, ela gritava terrivelmente. E, lógico, para os alunos da UFRJ, da Vermelho, passar por perto e ouvir aquilo, dava a ideia de que eles estavam procurando a paciente. Então, todo esse imaginário da loucura, que a gente vê em filme, eu trouxe alguns filmes, mas, poxa, a lista é interminável, gente? Que a gente vê nesses filmes muita ideia de uma violência, uma ideia de um paciente que está totalmente assustado com tudo, e o Lane vai mudar muito isso. Eles vão trabalhar tanto o conceito do Lane e Cooper, tanto o conceito de violência, como o acompanhar do paciente, não o ignorar do paciente. Então, a gente vai ver isso um pouquinho. E aí eu trago, então, como eu já comentei, o Michel Foucault, o Bruno Delaine, coisa mais linda, o David Cooper, companheiro dele nessa caminhada de psiquiatria, e o Sartre, sendo que vários outros psiquiatras podem ser incluídos na lista de psiquiatras. Eu trago um vídeo do Thomas Zais, mas tem o Irving Goffman, aí vai, tem uma lista boa, mas assim, as cabeças Lane e Cooper. Eles que começaram mesmo a sacudir um pouquinho esse contexto de tratamento da loucura. Vou usar o termo loucura. Sou filha do Pinel. Eu aprendi no Pinel que a gente não tem que deixar de usar o nome, a gente tem que mudar o significado no imaginário da pessoa, no imaginário social. Loucura também pode ser sinônimo de criatividade, e é inclusive isso que o Lane trabalha. Tem um filme que eu ia adicionar, só que eu ia ter que pegar, cortar a cena e tal, que chama Touch with Fire, com a ex-mulher do Tom Cruise. Eu falei isso, porque eu gosto daquele Holmes antes, que aparece ele explicando a noite estrelada do Van Gogh, ela só bipolar, se apaixona. Esse filme é maravilhoso. Lógico, a gente vê sofrimento ali, também não estou aqui para ficar glorificando a loucura, não. Mas muito desse sofrimento é sofrimento social, pela maneira que a sociedade trata mesmo. Mas esse filme é lindo, mostrando como a loucura pode ser criativa. Os meninos que fazem estágio lá na Lisa da Silveira podem testemunhar isso. A Lisa, o trabalho da Lisa com as mandalas, o Museu de Imagem Consciente é maravilhoso. Então, pensar nisso também. Tem um livro do Jaspers que chama Gênio e Loucura, se não me engano, e ele conta o caso do Strindberg, do Van Gogh e de outra pessoa que eu não vou lembrar agora, esse livro há muito tempo, mas que é interessante porque ele vai tratar exatamente essa linha entre o que a gente chama de genial e o que a gente chama de loucura. Porque tem muito gênio por aí que, se tivesse passado na mão de um psiquiatra no zoológico terrível, teria sido trancado no manicômio. Van Gogh foi várias vezes. Imagina se ele não tivesse recebido um tratamento manicomial, a arte que a gente teria dele. E por aí vai. Então eu tenho 4 momentos. Eu espero conseguir tocar o primeiro e o segundo antes do almoço, mas não tenho problema parar no meio também. Até porque o terceiro é pequenininho, foi incluído depois. E o quarto é o que eu acho que para mim é mais caro, além da psiquiatria, é ver o diálogo com o Sartre. Como o Sartre recebe a psiquiatria e como a psiquiatria é recebida, nasce a partir de Sartre. É influenciada pelas leituras de Lane e de Cooper das obras sartreanas. Falando em Barbacena, vamos lá. Então, a primeira parte a gente
estipulei entre o jogo do poder e do saber, né? Então, o que eu pretendo fazer aqui é uma breve discussão sobre a psiquiatria. Vocês, com certeza, especialmente os da UERJ, já devem ter tido aula da história da loucura na era clássica, né? Que é o livro mais usado para a psicologia institucional. Né? Então, uma ideia mesmo de fazer um amarrado aí para a gente ver de onde que eles, a psiquiatria, vai chegar criticando. Né? Então, a gente vai pegar um pouquinho de Foucault. Né? O que importa aqui é mostrar que a psiquiatria é uma fonte de injustiça social, né? Isolando pessoas que poderiam, talvez, não trabalhar no esquema 6 por 1 ou 8 horas por dia, mas que poderiam sim trabalhar de outras formas para se sentirem úteis numa sociedade capitalista. Se você não trabalha, né? Não vende a mercadoria, você não se sente útil. Lá em Barcelona, eu tive a oportunidade, né, de acompanhar pacientes que já estavam há 10 anos fora dos hospitais, e eles recebem o certificado de discapacidade, né, para ganhar o dinheiro do governo. E muitos deles vinham pedindo para a gente começar um processo na justiça para retirar o certificado, mesmo se fosse para ganhar menos dinheiro no trabalhos concertados. Né? Então, é o peso do valor da minha vida. Né? Não é só, não, quando você está ganhando dinheiro, então está de boa, você pode viver, não, eu quero me sentir útil para a sociedade, eu quero colaborar. Né? E aí eu trago outra meta. Essa menina está perdida no mundo, você vai ver a gravação, ela não pode me processar. Eu trabalhava na USP, da Avenida Maracanã, agora nem está mais lá. E aí uma das professoras, cheia dos problemas dos remédios, né, um dia eu chego, eu fazia plantão no Pinel e ia dar aula à noite. E eu chego com brownies na cozinha do Pinel. Né, comprei vários brownies, eu toda feliz, eu chego com aquela quantidade de brownies, né, distribuindo os outros professores. E essa menina que mais tomava remédios de todos nós, virar e pega, isso foi feito por esquizofrênico, não vou comer não. Né? Então, assim, o estigma é forte, né? O estigma é forte e o valor que eles dão a se sentirem úteis é enorme, né? Então, é importante a gente pensar como trazer justiça social para essas pessoas que foram marginalizadas e excluídas durante tanto tempo. Então, isolar os indivíduos que são rotulados como anormais, porque também tem essa, o psiquiatra vai te dar um diagnóstico, o outro vai te dar outro. Tu pega o DSM e fala, sei lá, depressão. Gente, eu não lembro mais porque eu peguei o DSM faz um tempo. Inclusive, meu pós-doc vai ser batendo no DSM. Mas vamos lá. Falta de apetite é o critério. Apetite exacerbado é outro critério. Então, peraí. O que é comer normal? Né? Segundo vocês. Né? Então, assim, é bem... Depende do psiquiatra que tu passa. Depende da leitura que ele tem do DSM homicídio, né? E a ideia, né, dessa psiquiatria tradicional era curá-los, mas curá-los como? Alinhando eles às normas sociais. Não era um curar de cuidado, de bem-estar do paciente, mas sim de voltá-lo para a curva da normalidade. Né? Para quem já leu também, o Normal e Patológico é um livro incrível, né, maravilhoso, que vai mostrando como realmente a normalidade é uma curva estatística. Né? Isso dá uma curvinha e quem cai ali dentro é normal, quem está nas bordas é anormal. E aí 500 mil critérios e agora já está no DSM-5 exato, se não me engano. Né? Onde timidez crônica, se não me engano, foi inclusa, o que é bizarro, né? Timidez crônica, sem um transtorno. Mas, enfim, eu não sofreria desse. Não. Mas eu sou tímida, vocês acham que eu não sou tímida? Eu sou boa atriz. Mas vamos lá. A prática, então, que é refletida na história dos métodos psiquiátricos, marginaliza e exclui essas pessoas que não se ajustam. Nossa, passei o erro aqui, às vezes já tem erro de português no negócio. É que não se ajustam às expectativas econômicas, políticas e sociais do sistema capitalista.
algo que Cooper, como a gente vai ver, vai bater muito, porque entre ele era um narcisista, e a cara dele entrega a barba e etc. Né? Então, assim, é realmente mostrar que a culpa do sistema, o que eu concordo. Né? Vamos lá, então, que a gente tem o nosso careca favorito. Tem umas fotos deles na praia de Copacabana, gente, que na moral, dá vontade de cancelar o Foucault para sempre. Né? Quero saber o que ele fazia no Rio de Janeiro. Mas vamos lá, né? Ele escreveu boa parte das obras de Foucault são muito boas para a psicologia. Tá? Porque os meus colegas da filosofia, que já andam lá para falar as coisas e as obras mais difíceis, nem tanto, mas essas aqui, tanto o nascimento da crise, como a história da loucura e verdade clássica, são necessários. Né? Tem o poder psiquiátrico, são obras necessárias. Tá? O punir e vigiar, obras necessárias. Mas eu vou trazer aqui traz essa crítica à psiquiatria de maneira mais contundente. Né? Então, nessa obra, Freud está pensando em mim. Vamos lá, o Foucault mostra a transformação da percepção de loucura ao longo dos séculos, né, e como isso é influenciado pelo sistema. E o pessoal que faz antropologia filosófica, eles estudam muito isso também, porque às vezes o que é considerado loucura para nós não é a Índia, não é o Japão. Né? E a gente trabalha com uma ideia de normalidade muito fechada, muito universal. Né? A minha família tem como é que chama, Centro Espírita de Allan Kardec. Né? Quando eu estudava psiquiatria, né, na residência de psicologia no Pinel, eu olhava aquilo desse jeito, isso aqui é o delírio coletivo, no livro, gente, nada contra, eu participava e faz parte da minha história. Mas para quem vem com o DSM embaixo do braço e vê aquilo, não, aqui está, como é que chama o negócio? O F, não sei o que, esse é o diagnóstico. E isso, outras 500 práticas sociais que a gente tem. Né? A prática da ayahuasca, que agora está em moda, antes poderia também ser visto como loucura. Como assim você está vendo o leão? Né? E por aí vai. Então, o Foucault, nesse livro, ele vai fazendo essa construção e vai mostrando como a loucura foi historicamente construída e manipulada para servir exatamente o controle social, silenciar a voz dessas pessoas, né, e normalizar, trazer para a norma, em vez de compreender, em vez de cuidar. Né? E aí ele fala, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro já demoliu os antigos hospitais psiquiátricos, mas eles eram, do Rio que a cidade cresceu, né, em volta, mas eles eram muito isolados das cidades, porque eram onde ficavam os leprosos. Né? Então, quando a lepra é erradicada, o que a gente vai pôr ali? Né? Então, vamos colocar todo mundo que incomoda a sociedade, né? Vamos limpar a sociedade dessas pessoas. O Arco Herrera, que foi o hospital que eu trabalhei no Peru, lá o paciente faz tudo dentro do hospital, até raio-x. Uma vez que ele entrou, ele não sai nunca mais. E aí chegar na comunidade, para fazer saúde mental comunitária, né? Chegar na comunidade e falar, poxa, a gente está querendo, né, que vocês compreendam que é diferente, tenham esse, porque, gente, medicadinho, bonitinho, com um bom tratamento, né, tendo todos os dispositivos funcionando, cara, não tem porquê eles não viverem. É mais, eu não sei se você não é paciente, né? Vamos lá, isso eu deixo depois. Né? Mas assim, não tem porquê excluir essas pessoas. E você ouvir a comunidade falando o quê? Vocês querem destruir os muros? Sim, eu quero destruir o muro. Eu quero que não tenha mais muro. Né? Eu quero que ele possa ter um apartamento. Tem um filme que eu vou pegar uma cena também, mas enfim, senão eu não acabo no curso hoje nunca, que chama Elling, E-L-L-I-N-G, é dinamarquês, se não me engano, ou sueco, de dois pacientes que são externados e eles vão viver num apartamento consertado do governo. Né? Então, eles têm visitas do
ensinar habilidades sociais. Acredite em mim, é necessário. Tem paciente que esquece como escovar o dente, tem enfermeira para fazer isso sempre, né? Vão reensinar habilidades sociais, e aí a história desses pacientes está aprendendo a viver fora do hospital. É a coisa mais linda esse filme. Está no YouTube. É muito bonitinho, né? Desde a dificuldade de cruzar a rua para ir no restaurante comprar comida. E aí a segunda vez ele dorme anos. Né? E ele está com um amiguinho que também, né, ficou tanto tempo preso. Então, essa experiência é compartilhada de voltar a viver como eles deveriam ter vivido a vida inteira. Né? Nunca deveriam ter sido segregados por tanto tempo. Então, eu quero trazer aqui bem de leve os principais pontos da crítica Foucaultiana. Né? Então, a cultura não é uma condição objetiva e atemporal, não é universal, isso daí eu já toquei um pouquinho, mas é uma construção social e histórica. Né? Durante a Idade Média, é curioso, e Foucault traz, era atrelada a uma sabedoria especial. O louco tinha conexão com o divino. Né? Era ele que vinha ensinar as coisas da religiosidade para a comunidade. Se a gente pensar na tribo, assim, o pajé, que é o que tem as visões, é um cara mais, né, que tem maior sabedoria e que vai, então, instruir a tribo. Né? Só que na Idade Clássica a coisa muda. Né? E aí a gente pensa assim, poxa, a Idade Média, que era a Idade das Trevas, né? Sim, a Idade das Trevas, das bruxas, etc. Mas tinha um outro approach, uma outra abordagem aos loucos. Né? Na Idade Clássica, então, e a loucura começa a ser vista como uma ameaça à ordem social. Né? Porque se a pessoa não se encaixa, não produz, né? E é um pouco estranha, um pouco bizarrinha, né? Vamos fechar. Ai, gente, muito sobre isso. E Foucault traz a ideia da medicina moral, a gente vai ver no próximo slide um pouquinho mais desenvolvido, mas que a medicina moral teria o objetivo de normalizar os comportamentos desviantes, impondo uma conformidade. Eu tive o prazer, eu fiz um todo louco na minha existência, que eu descobri um lugarzinho, gente, que eu recomendo muito, num documentário de uma professora minha do mestrado, uma cidade chamada Giel, G-E-E-L, na Bélgica, na parte Flanders, na parte que eles falam um negócio que parece holandês, não na parte francesa. Então é muito difícil conseguir que uma pessoa no hospital falasse inglês para fazer tudo comigo. Mas é uma cidade que tem 700 anos, vão morar mais, né? 700 anos de saúde mental comunitária. São 700 anos que, por razões religiosas, eles começaram a abrigar peregrinos que sofriam de acometimento de sofrimento mental na cidade. A igreja não tinha mais espaço para alocar aquelas pessoas, então começa a alocar em casa dos moradores. Né? E ao alocar em casa dos moradores, eles começam a criar um sistema que é único no mundo. Único, e é incrível sentar na praça naquela cidade, respirar aquele ar e não saber quem é quem. Porque os pacientes são externados, né? Eles vão só para receber os cuidados necessários, eles trabalham nos cafés, na biblioteca, né? Então, assim, é uma delícia, é maravilhoso, quem me dera o mundo fosse assim. Né? E aí, nesse documentário que eu vi uma vez, posso conseguir depois para vocês, pergunta para um casal jovem, mas por que você abriga pacientes? E a pessoa responde, por que não? A minha avó fazia isso, a minha mãe fazia isso, eu cresci com pacientes do hospital. Por que não? Nossa, foi uma facada, né? Mas enfim, nessa mesma viagem, eu fui numa cidade chamada Ghent, linda, maravilhosa, recomendo também, e lá tem um museu chamado do Dr. Bislan. O Dr. Bislan é um dos cabeças da medicina moral. Então, o hospital, que agora é museu, é uma coleção de objetos de cultura.
Então você tem o eletrochoque antigo, você tem os banhoterapia, que eu esqueci o nome de banhoterapia, é aquele negócio que coloca na água quente, coloca na água fria e assim a pessoa ia voltar e recobrar a razão. Já tem essa coisa, né, da idade clássica, que a razão é sobreposta à sensação, né? Horrível, gente. Necessário, mas horrível. Necessário, eu digo, para a gente ir lá ver como mudou. Eu lembro que eu me levei uma exposição ali perto do Pier Mauá, há uns 500 anos atrás, gente, eu estava fora do Rio Jacente, imagina, que também tinha essas máquinas, né? E assim, claro, eu tive uma discussão outro dia, apresentando esse texto, inclusive, num evento lá em Portugal, com um psicanalista da PUC-PR, foi gravado desde o Francisco Boca, que eu discutindo com ele, porque ele estava trazendo o Pinel, muito bonito o nome Pinel, mas o Pinel, na verdade, foi um passo para a melhora, mas não foi um grande passo para a melhora, né? E aí eu cheguei no ponto, falei para ele, você quer dizer o quê? Né? Claro que a medicação é melhor do que amarrar paciente, mas a gente pode procurar uma melhor maneira do que amarrar com a medicação, né? Então, assim, que bonito, que legal que o Pinel fez, foi legal para a época. A nossa época não precisa mais seguir essas coisas. Do mesmo jeito que a nossa época não precisa mais seguir a psiquiatria totalmente pura 100%. Pode se inspirar nela. E é isso que eu estou tentando trazer um pouquinho para vocês hoje, né? Então, a medicina moral com esse objetivo, a gente vai ver no próximo slide um pouquinho. Então, o tratamento psiquiátrico ele se centrava na correção dos comportamentos que incomodavam, em vez de realmente promover o bem-estar do paciente. Esses aqui são os meus slides de digressão, colocar o azul clarinho, medicina moral. A medicina moral então inclui práticas médicas e conhecimentos sobre a saúde mental, influenciados por normas morais e sociais que incluem valores éticos e morais. Ao regular e controlar os comportamentos considerados desviantes, em vez de tratar a saúde mental de forma neutra, ela acaba por contribuir para a manutenção das normas sociais e perpetua sistemas de controle social. Né? Isso era a medicina moral. Que era melhor que ser tratado dentro da igreja, né, gente? Vamos lá. Teve coisa pior antes disso. Né? Temos mais uma cena. Todos a favor de mudar o calendário, por favor, levantem a mão. Vamos lá, eu quero ver as mãos. Vamos. Qual de vocês doidos tem coragem, hein? Muito bem. E aí? Só contei 9 votos, Sr. McMurphy. Ela só contou 9, só 9. Uma vitória esmagadora. Lembre-se, há 18 pacientes nessa ala, Sr. McMurphy, e precisa ter a maioria para mudar a política daqui. Então, senhores, podem abaixar as mãos. Estão dizendo que vai contar o voto deles? Esses pobres coitados nem sabem do que estamos falando aqui. Bom, pois eu discordo, Sr. McMurphy. Estes homens são membros da enfermaria como o senhor. Certo, eu só preciso de um voto, certo? Certo? Certo. Tá bom. Você quer assistir ao campeonato? Vem cá, cara, pode ser bom pra você agora. Quer assistir ao jogo de beisebol? Quer assistir ao beisebol? É só você levantar a mão. É só levantar a mão, é o que diz. Desculpa. Bandinha, amigo velho. O que me diz? Quer assistir ao jogo na TV? Quer assistir ao jogo? Sim, não, o campeonato mundial. O que diz? Estou cansado. É só você levantar a mão, Bandinha, e assistir ao jogo. Muito. Nossa, ok. E você, amigo? Só precisamos de um voto, apenas um voto, só o seu voto. Levanta sua mão e os seus amigos poderão assistir ao jogo de beisebol. General, o senhor se lembra, né? Outubro, a bandeira, as estrelas, você quer. Para quem nunca viu
altamente recomendado. Né? Ele é baseado eu vou esquecer agora o nome do autor, mas One Flew Over the Cuckoo's Nest. Não vai lembrar o nome. Mas o Jack Nicholson é dos melhores atores para mostrar o que é esse imaginário da loucura. E esse aí não é o único filme, a gente tem o Iluminado, que é incrível, é o meu filme de terror favorito, é incrível, só tem uma morte no filme inteiro e é tão bom. Que também na continuação do Doutor Sono, eu estava falando até dos meninos no colóquio, que saiu, acho que 30 anos depois do Iluminado. Existe uma galerinha que é vampiro de energia e eles falam que agora a gente está passando fome, não sei o quê, porque as crianças são medicadas, elas não têm mais brilho e eles se alimentavam do brilho. Então, assim, são coisas que trazem essa discussão da medicalização da sociedade forte. E nesse filme a gente tem então o Jack Nicholson, que não era diagnosticado esquizofrênico, mas naquela de se eu falar que eu sou louco, eu não vou ser preso. O que é pior, porque quem vai para a cadeia tem uma pena. Quem é diagnosticado em crise, em surto, não sabe que jeito vai sair. Depende do bom humor do psiquiatra. Espero que já não seja assim, gente. Se tiver algum psiquiatra aqui que quiser compartilhar a experiência, seja bem-vindo. Mas só convém, e a enfermeira da Hatchet depois tem uma série dela no Prime, terrorífica a mulher. Mas pode ver que convém a ela, convém a ela que, mas vamos ser democráticos, precisamos de, porque ela não queria que eles conseguissem ver o jogo de pessoal, E aí ela se usa disso, então trouxe essa cena mais para mostrar esse controle mesmo, e da enfermeira. Imagina assim, a enfermeira é legada terceiro nível no hospital psiquiátrico. Porque primeiro está o médico, primeiro está o psiquiatra, depois o psicólogo e os enfermeiros vem depois. O primeiro CAPS que eu fiz estágio, eu tive o prazer que o diretor do CAPS era enfermeiro. Era assim, agora sim. Porque o psiquiatra vem uma vez por semana no CAPS, gente, o enfermeiro está todo dia. É um absurdo que o psiquiatra seja diretor de um CAPS. Não está lá, ele já repete receita. Mas enfim, já estou indo fora demais. Mais um ponto, então, da crítica Foucaultiana é o papel das instituições psiquiátricas, como esse instrumento de confinamento e reclusão. Então, Foucault vai falar de uma época na história do século XVII, do grande confinamento, que eu já comentei um pouco para vocês, então a gente vai isolar não só os loucos, mas todos os desviantes. Isso ia ladrão, profissional do sexo, etc. e tal. A pessoa deu um grito, não deveria dar um grito, vai ser isolada. Mulheres que engravidavam, às vezes, por estupro familiar, também eram enviadas. Então, assim, histeria, histeria, mas vamos lá. Não só uma papai Freud, não, gente. E, de novo, a ideia de uma manutenção de uma ordem social, corrigindo esses comportamentos. E não está a favor de curar. Não é uma terapêutica. Eu não venho dizer que isso é uma terapêutica. Porque não é. Não é. Só maltratar o paciente. Então, a psiquiatria ela faz parte nessa época, especialmente, eu espero que agora já não tanto, de um jogo de forças, onde a gente tem o saber institucional e o poder do médico se entrelaçando. Porque é o médico que sabe do paciente. Curioso isso, O médico ele ouve o paciente, como é que ele sabe do paciente? Ainda mais quando eu trouxe essa arte, a gente vai ver como isso é um absurdo. Como que eu posso dizer que eu sei da tua experiência mais do que você próprio? A fenomenologia está aí para isso, gente, para a gente poder considerar e ir até onde está a pessoa, mais do que dizer da onde eu sou. A gente está sentado de qualquer jeito aqui, em casa.
E isso coincide com o projeto de submeter a razão, né? Submeter tudo à razão. E aí a gente tem o Renezinho que fez uma grande porcaria para a psicologia, né? Que tem coisas que a gente pode pensar, que também abraça uma coisinha dele, mais do que eu gostaria, né? Mas que trouxe sim uma grande separação entre o que é razão e emoção. E nós psicólogos trabalhamos com emoção. Pode ser racionalizada depois, pode ser refletida, e nas aulas do Rodolfo ele com certeza traz isso para a gente. Mas o nosso primeiro contato com o mundo é pela emoção, né? A emoção é a forma que eu vejo o mundo, né? A lente do óculos cor do mundo, né? Então a gente tem aqui um projeto moderno, um projeto humanista, né? De que a razão tem prioridade sobre a emoção, né? Então o louco é irracional, e se ele é irracional ele tem que ser controlado. E aí você também pode pensar, se ele é irracional, como é que eu faço ele ser racional, né? Então uma reabilitação, a própria ideia da reabilitação fica difícil dentro desse projeto, né? Se eu não considero que é um espectro que eu posso transitar, né? Então, como eu já comentei, os psiquiatras são quem se... Olha o que eu, gente, por favor, né? Minha tese não pode estar assim, não. Os psiquiatras são os únicos detentores do verdadeiro conhecimento sobre a loucura, né? E exercem o poder dizendo o que é normal e o que não é normal, o que é anormal, o que pode e o que não pode. Que muitas vezes também pode num momento e não pode no outro, né? É bem ambíguo. E vários filmes vão falar disso e vários testemunhos de pacientes vão falar disso. É um processo violento porque nega a subjetividade e a dignidade do paciente, que são pontos que Sartre vai super, né, lutar a vida inteira pela subjetividade, né, e o direito à subjetivação singular no universal de cada um, né? Então, como é que eu vou negar que essa pessoa é diferente de mim, sendo também ser humano, é diferente de mim, isso é bonito, isso é aceito, isso é acolhido, né? E aí a gente pode estender para a luta não só de matrimonial, mas todas as lutas que hoje em dia, ainda bem, estão mais em marcha do que tiveram já antes. O outro ponto é a desumanização e silenciamento do louco, né? Então, na idade clássica, a gente vê que a loucura tinha voz na cultura, né? Tem um texto lá, Erasmo de Roterdã, elogia a loucura, né? Que é muito, muito bonito. E isso se expressa na arte, na literatura, na filosofia. A Anal dos Loucos também tem, não sei se quem escreveu, mas enfim, é um bom livro também. E aí, com o surgimento da psiquiatria, né? A psiquiatria querendo se fazer ciência, vai então querer meter nosologia para tudo quanto é lado, né? Porque a gente tem que mostrar que nós somos ciência, nós somos medicina, nós não somos balé, né? A psicologia também entrou nessa onda, né? A psicologia tradicional queria comprovar, e até hoje está baseada em evidências. Eu não vou esquecer essa crítica aqui, mas a gente também quer invadir um pouco nessa onda e anda, né? Tudo bem? Mas com a psiquiatria, então, a voz do louco é silenciada, né? Então a gente tem uma redução das experiências e dos sofrimentos a meros sintomas. Tanto que a gente vai ver, embora o DSM-5 seja um pouco menos ruim, se diz ateórico, ele continua reduzindo a experiência que é complexa, a experiência do ser humano que é complexa, a sintomas. Se você apresenta esses sintomas, você vai tomar isso. Na minha época de universidade, no interior do Rio de Janeiro, tinha um psiquiatra que era o único que atendia no plano de saúde. Então, todo aluno de psicologia ia nesse psiquiatra. A gente estudava o DSM, né, para ver os sintomas que eu tinha que dizer para conseguir o Rivotril, para conseguir o Valium. Eu queria saber como era aquilo. Gente, não faça isso, é terrível, né?
Mas enfim, na minha época eu chamo de informação. Mas é basicamente isso. Eu posso forjar um atestado psiquiátrico fingindo sintomas que eu não leio no DSM. Lógico que existem psiquiatras que são mais sérios e que são mais atinados e vão ver que aquilo dali é puro fingimento. Mas muitos não. Muitos vão olhar para a cara de vocês 15 minutos, ouvir meia dúzia de coisas da vida de vocês e você sai com o diagnóstico. Né? Enquanto a gente em terapia, eu tenho uma paciente que está comigo há 3 anos, eu não vou fechar o diagnóstico. Né? A gente conversa sobre para onde aponta o projeto dela, né? o que se mostra para ela e para mim, com 3 anos de terapia, mas fechar o diagnóstico não. Né? Até porque, para quem trabalha com esses pacientes, a gente vai percebendo que os sintomas vão mudando. Né? O sofrimento continua. Bem normal, depende do tempo, depende do momento, né? Mas a manifestação muda. Né? O paciente já é depressivo e permitindo ansioso, não, peraí, então é bipolar. Aí, né? É outra categoria nosológica. Não é uma ciência certa. Né? Nem na medicina hoje é bom café, amanhã não é bom café. Né? Então, assim, temos esses impasses. Aos indivíduos cabe silêncio, invisibilidade, perda da possibilidade de expressar suas vivências. Ele está calado, ele não é ouvido. É o caso do psiquiatra, ele fala, por que você está ouvindo o paciente delírio? Olha, porque... Desculpa aí para me contratar para isso, né? Que eu saiba. Não é para ficar tomando cafezinho no refeitório público. É isso que eu estou fazendo. Então vamos lá. Uma autocitação da minha própria pessoa. Mas depois de duas pessoas sobre isso, mas enfim, gente. Vocês vão ter algumas delas. Detentoras de saber médico sobre a loucura, os psiquiatras diagnosticam esses indivíduos, aplicando rótulos que justificam suas internações e usando medicamentos que, numa dupla dose, tratam e maltratam com o objetivo de controlar e silenciar esses perturbadores. E aí a gente tem uma opção tão maravilhosa.
aqui dentro do lado de fora. Essa música é maravilhosa, mas essa frase exemplifica exatamente a experiência de quem está internado. Eu estou dentro, mas eu estou fora da sociedade. Para quem não viu o Bicho de Sete Cabeças, vocês vão sair daqui depois a gente provar. E assistir o Bicho de Sete Cabeças, sim. Porque esse filme tem que ser super visto, revisto, trazido à discussão. Uns anos atrás, na pandemia, eles fizeram um encontro que estava o Rodrigo, tinha o que fala o baixinho, esqueci o nome do ator, mas é um ator super famoso. Estava a Laís, que é a diretora, e estava o Paulo Amarante, discutindo não sei quantos anos do Bicho de Sete Cabeças, acho que já era 20, 94. Assistam. Isso, obrigada. Porque é, assim, a cara do Brasil antes da reforma. O menino, desde cair no baseado, o pai chama para vamos visitar o teu tio, não vou escolher mais que isso, não, tá, gente? Vamos visitar o teu tio no hospital, mas não era visitar o tio, era internamento, sono, e depois ele voltar para a sociedade, foi o terror. E vai, assistam, é forte e necessário. Mas, pelo visto tempo, continuamos então para isso. A psiquiatria, então, ela consolida a ditadura da norma. O Cooper chama isso de uma mistificação, uma forma de engano ou ilusão que encobre a realidade. No psiquiatria, eu ia trazer os livros para mostrar os livros. Só eu trouxe um monte de livro do Alex e me acabei na mochila, sabe? Olha, gente, o Cooper, então, em psiquiatria da Alessandra Virtual, tá barato, gente, compra, é tão difícil achar esse livro. Fala da mistificação como esse processo em que a ação livre, ou a praxis, como tem o Sartrão, de uma pessoa pode paralisar a liberdade da outra. Uma forma de engano da realidade. O psiquiatra contribui com essa visão distorcida. E pasmem, porque dizem que o louco tem uma visão distorcida. Mas, vamos lá, o psiquiatra contribui para essa visão distorcida da realidade, desviando a atenção das verdadeiras contradições e problemas sociais que estariam na raiz de qualquer sofrimento mental, leve ou severo. Falando de uma neurose e de uma psicose, usando termos freudianos. O papel do psiquiatra, então, é focar nesses diagnósticos, nesses tratamentos que vão individualizar e patologizar o sofrimento. A culpa é do paciente para eles, não é da sociedade. É você que foi acometido pela loucura, é você que surtou. Enfim. Isso tudo mascara ou oculta os fatores sociais e econômicos mais amplos, que é o que a psiquiatria vai trazer à tona, mostrando tanto nos livros do Cooper sobre a família, o quanto que as famílias sim podem ser como um microcosmo da sociedade, pode ser uma forma de incentivar, de certa forma, o sofrimento mental. Aí eu tinha outro caso para contar, mas não, depois, mais para frente, ela volta de novo, adoro esse paciente. Vamos lá, antes de passar para o segundo momento, alguma pergunta, crítica, dúvida? Está tudo tranquilo? Está todo mundo entendendo tudo? Espetáculo, tudo maravilhoso também. Se não estiver entendendo, gente, no final, depois vocês podem mandar um e-mail, ou conversar comigo no almoço, ou no jantar, que eu estou por conta hoje. Eu não estou por conta mesmo nada. Então, vamos passar para o segundo momento. Um movimento de ruptura, o que pode antipsiquiatria? Então, gente, eu entendo que na carioca é um bichinho estranho pra caramba, né? Eu também sou. Tem que casar. Tá muito frio, gente. Vocês querem? A Ludmilla está sempre com frio, ela é
Quem acha que está muito frio, levanta a mão. Quem acha que é para deixar o ar ligado? Gente, a Está bem conferência dividido. internacional. Eu vou desligar 10 minutinhos, tá? A gente faz um... Vamos agradar gregos e troianos. Eu vou continuando, gente, senão a gente não almoça. Senão a gente literalmente não almoça. Eu já pedi o isso. Sim, mas eu tenho assim. Então, antipsiquiatria, né, como crítica ao capitalismo e a psiquiatria tradicional, durante os anos 50, né, surge a antipsiquiatria como uma crítica radical a todo esse sistema da psiquiatria tradicional, que eu vim aqui trazendo as críticas de Foucault, e ao sistema capitalista. Né? E pasmem, continuamos no sistema capitalista. Será que um dia a gente vai conseguir superar isso? A psiquiatria, então, chega denunciando a transformação do tratamento terapêutico em um mecanismo de controle, né, bem com os ecos aí de Foucault, né? Agora está tudo muito silencioso. Para o ruído, né? Não é? Mas vamos lá. Recusa a autoridade da medicina sobre a saúde mental dos indivíduos. Não é o psiquiatra que sabe do paciente. É o paciente que sabe do que está acontecendo com ele. O meu papel como psicólogo, o papel do psiquiatra é acompanhar, né? É ir aonde está o paciente, né? Tem aquele filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard, né? Que fala que a gente tem que se debruçar, a gente tem que ir até onde está essa pessoa, mais do que trazê-la para a nosologia. Vamos entender então o transtorno bipolar que você tem. Né? Não é bem assim. Né? Critica não só o hospital psiquiátrico, mas também questiona então o sistema capitalista, onde o louco é oprimido e violentado tanto nas instituições quanto na sociedade e na família. Aí normalmente a gente pensa, não, mas a família só quer o bem. Não, gente, amor de mãe não é condição. É romântico pensar isso, mas seria ótimo se assim fosse. Né? Mas existem famílias que realmente o paciente está bem melhor longe delas. Né? E que é super, super saudável cortar certos laços tóxicos. Aponta para a importância de compreender a relação entre o indivíduo e o ambiente social, isso é muito sartriano. E a psicose, então, seria a experiência resultante dos conflitos e contradições que marcam a relação desse indivíduo, né, singular, com a sua família, como micro, e com a sociedade no macro. Né? Então, não é só estudar esse paciente como estudo de caso, né, mas ampliar todo esse campo social que cerca. Né? Porque o ser humano é relação à consciência e a intencionalidade. Agora eu vou começar a dar aula de Sartre. Consciência e intencionalidade é relação com o mundo da explosão para fora. Né? Então não tem como negar que sofrimento surge da relação interpessoal. The school authorities tell a mother, as you already heard, that her son is sick and needs to be on drugs. How in the world is she to know that that is simply a lie? How is she to recognize that what experts now call attention deficit hyperactivity disorder is simply not a disease? Now, such a mother is not an expert in the history of psychiatry. She does not know that psychiatrists have, for hundreds of years, used diagnostic terms, so-called diagnostic terms, to stigmatize and control people. I will only give you a few dramatic examples. When black slaves in the South ran away to freedom, it wasn't that they wanted to be free. They suffered from a disease called drapetomania, from diabetes, runaway slave mania. I'm not being disrespectful, so there should be a diagnosis, just like attention deficit disorder is. Women, as the population of mankind, of course, if they were foolish enough to rebel against domination by men, but then they had a serious disease called hysteria.
Mr. Judas had wanted womb. Now, none of those behaviors was ever a disease. Of course, it's not a disease. But nobody's attention deficit disorder a disease. No behavior or misbehavior is a disease or can be a disease. That's not what diseases are. So it doesn't matter how a child behaves. There's nothing to examine. If he's sick, then there must be some objective sides to it, which can be diagnosed by physicians and objective tests. It's like, as soon as you go to a doctor, they take a lot of blood, they take x-rays. They don't hear how you behave. When I went to medical school, 60 years ago, there were only a handful of mental diseases. I think there were no more than 6 or 7. Now there are more than 300. And new ones are both discovered every day. Labeling the child as mentally ill is stigmatization, not diagnosis. Giving the child a psychiatric drug is poisoning, not treatment. I have long maintained that the child psychiatrist is one of the most dangerous enemies, not only of children, but of adults, of all of us who care to the most precious and most vulnerable things in life. And those two things are children and liberty. Diseases are malfunctions of the human body, of the heart, the liver, the kidney, the brain, and so forth. Typhoid fever is a disease. You all know that, without question. Spring fever all you have to know is English. Spring fever is not a disease. Now why not? Because we all know that it's a figure of speech, a metaphor, a little piece of poetry. No, so are all mental diseases. Mental disease is a metaphor. The task we set ourselves to combat psychiatric coercion is important. I think it's important. You don't think it's important. Not enough people think it's important. It's a noble task, a task in the pursuit of which we must, regardless of obstacles, persevere. Our conscience commands that we do no less. Isso é maravilhoso, Thomas Alice. Recomendo o livro da doença mental e o braço. Para quem me conhece, alguns pontos aqui, né? Eu teria super sido diagnosticada com TDAH. Nossa, mas demais, demais, demais. Que bom que não. Que bom que os professores sempre tiveram a preocupação de me dar mais tarefa, porque senão eu não deixava ninguém fazer os exercícios de matemática, porque eu terminava e começava a pipocar na sala. Né? E isso me ajudou na minha carreira acadêmica. Né? Eu consigo responder o WhatsApp de grupo, poder dar aula e estudar ao mesmo tempo. Né? Então, por que deve ser tratado como doença? Por que não desenvolver estratégias para que essas pessoas possam funcionar da maneira que elas precisam funcionar no mundo? Né? Eu acho que traz muito essa ideia. Né? E uma das grandes preocupações que a gente tem hoje em dia é a medicalização de crianças. É terrível a quantidade. Eu parei de atender criança e evito adolescente porque me dói. Quando eu fazia as minhas passar pelo CAPSI, aquilo me doía demais. Me joga num CAPS, me joga numa internação, que eu estou feliz com os pacientes. Embora, né, triste por eles estarem naquelas condições. Mas ver uma criança medicada no CAPSI, para mim, não dá. Né? E que bom que existe gente que gosta de trabalhar em CAPSI. E tem que lutar mesmo pela infância, mas para mim é muito forte. Né? E então, Thomas Alice traz bastante essa discussão. Vamos lá, então. O que pode uma psiquiatria desafiar os conceitos tradicionais de neuronormalidade? Né? Então, as obras, eu vou dar uma passada assim, bem rápida
sobre as obras mais importantes, que são muitas obras do Henry Cooper, tá? Mas vou trazer as mais importantes. Talvez até depois do almoço, vou pular, depois eu volto. Se o Rodolfo brigue comigo, não vai brigar não briga não, que é muito fofo. Mas as obras deles não se limitam a questionar e reformular as concepções, mas exploram profundamente o papel crucial das relações interpessoais e das dinâmicas sociais na formação e no desenvolvimento do indivíduo. Então não é só questionar, mas também mostrar qual poderia ser a possível causa de todo esse caos. E aí também não quero ser causalista, mas nós crescemos, nós somos seres sociais, e se a gente está, de certa forma, mostrando comportamentos que não são socialmente aceitos, é porque somos influenciados por uma sociedade meio doente. Meio porque eu estou sendo simpática, porque eu não acredito no ser humano, porque senão seria muito doente. A psiquiatria então também promove uma revisão crítica das abordagens psiquiátricas e propõe uma compreensão mais ampla. Gente, depois eu posso passar o PowerPoint do Rodolfo da galera, tá? Que é feito para vocês. Porque depois que o pessoal dando horrores, ele está falando rápido, relaxa. Fui comigo que o negócio vai. Propõe então uma compreensão mais ampla e contextualizada da experiência humana. Vai além da simples patologização. Também pode reconhecer a subjetividade e criar um novo espaço social. Isso é muito importante para o futuro, para que a comunidade, quando você vai falar sobre externar pacientes, não fale os que destruiu o muro. Então, criar um novo espaço social onde o louco seja aceito, seja valorizado e reconhecido no que ele tem de sutil na vivência dele, é muito importante. Repensar a loucura e sua conexão com a sociedade, eles vão sempre tocar aí. Isso é muito sartreano também. Uma das coisas, dar voz aos esquizofrênicos, aos delirantes e todos aqueles que o discurso é invalidado. Como eu já falei 3 vezes da minha anécdota, porque eu ouvi paciente comigo. Isso daí já está na psiquiatria fenomenológica de Jaspers, tá? Já está lá atrás. O delírio tem um significado. Ele não é simplesmente desbaratado. Respeitar o direito à diferença, a palavra, a existência desses pacientes. Recusar a segregação. Legitimar a experiência da loucura e legitimar aqui é reconhecer e validar as vivências dos indivíduos considerados loucos. E não tratar a loucura como algo para ser suprimido, corrigido, patologizado, marginalizado, eliminado da nossa sociedade. Como foram muitas políticas eugenésicas já bem antes de Hitler, de isso assim, com qualquer deficiência. Todos esses testes para ver se o bebê vai nascer bem é uma política eugenética. Bom, vale a pena a gente saber para a gente se preparar, mas enfim, eu vou atrás da discussão também, que não é a discussão de hoje, tá? Já está militando tudo, não só de psiquiatria. Então, a loucura trata de psiquiatria uma forma legítima da experiência humana que merece compreensão, respeito e inclusão social. Então, ao promover a inclusão e a compreensão mais profunda, a gente vai vendo essas diferentes formas de existência e vai cada vez mais aceitando que as pessoas não têm que ser iguais, as pessoas não são iguais. As pessoas têm o brilho de cada pessoa tem o seu brilho. A coisa é a gente exaltar esse brilho. E é mais ou menos esse discurso que a gente vai trabalhar. E aí a gente tem o Leide, olha que coisa mais linda, gente. Ele dá cara fofa demais, eu gosto do Leide. O Leide é maravilhoso. O sorrisinho dele é uma maravilha. O Leide, então, nosso papai da psiquiatria,
sofrimento psíquico. A gente vai ver o Leme aqui em alguns vídeos. Se um vídeo vai colocar, mas que bom que eu cortei, que ele fazendo careta. Ele fazendo careta no outro psiquiatra, muito bom para o YouTube. A abordagem então dele é inovadora, né, sobre o sofrimento psíquico, especialmente a psicose. Ele promove uma revolução conceitual. A ideia é compreender a lógica subjacente aos sintomas, que, à primeira vista, para quem não dá atenção, são irracionais. Né? Mas se a gente lembrar já de Sartre, não vai para Sartre ainda não, né? Lá no Psicanálise Especial, no Seriorada, ele fala cada gesto, cada manifestação, não vou lembrar exatamente todos os termos, todas apontam para o projeto desse ser humano. Né? Então, a loucura aponta para o projeto do ser humano. Né? Não é delírio. A palavra delírio é terrível, gente. Porque parece realmente que assim, não caberia um significante nisso. Né? A ideia, então, também se baseia que os fenômenos expressos pelos pacientes não são meros sintomas, mas descrições válidas da sua experiência. Né? Então, eu tenho que ouvir sim, eu tenho que compreender o mundo, tentar compreender o mundo pelos olhos dele. Né? Eu tenho que trabalhar a descrição fenomenológica. Né? O Veja Rodolfo para futuras aulas de descrição fenomenológica. Né? Eu tenho que poder ter o máximo de dados sobre a vivência daquela pessoa para me aproximar da vivência dela. Né? E o Leme, então, abre novos caminhos para a compreensão e tratamento da saúde mental, que valoriza a subjetividade, aquilo que era tão ignorado pela psiquiatria tradicional. Eu vou pular as obras, tá? E aí, quando a gente voltar do almoço, quando a galera se acalma, senta, né, e tal, a gente passa a obra por obra. Pode ser? Porque senão a gente também não vai avançar muito, porque tem uma obra muito grande. Eu só quero falar. Então passa os slides? Isso, passa os slides até a empatia, rapidinho, que eu quero falar da Mary Barnes. Que foi. O próximo slide, inclusive, foi o que eu fiz hoje de manhã, tá, Daniela? Aí a gente tem uma maravilhosa artista chamada Mary Barnes, que não é artista, é enfermeira. Né? E aí eu queria tratar a empatia, e aí a gente fala um pouquinho da Mary Barnes. A empatia, ela é frequentemente associada a Carl Rogers. Né? Para quem era fenomenologia existencial pura e dura como eu, Rogers é meio que um palavrão. Né? Mas tudo bem, tem umas coisas ali que dá para salvar, dizem que estudava fenomenologia. Né? Mas em tornar-se pessoa, o Rogers está definindo então, a empatia como a capacidade de compreender os significados e sentimentos internos de outra pessoa. Isso é balela. É balela. Eu não consigo viver o mundo do outro, tal como o outro vive o seu mundo. Então, eu não estou falando de empatia homogeneana, vou até jogar fora aqui a nota de rodapé e vou voltar para a parte do Leme. Diz que então a empatia em Leme vai além da interpretação dos comportamentos, mas uma capacidade de se colocar no lugar do outro, não se colocando no sapato dele, mas em se inclinar-se à existência dele. Né? Entender o mundo a partir de sua perspectiva, através dessa descrição fenomenológica que eu comentei há pouco. Esse processo, então, vai envolver o reconhecimento dos sentimentos do outro e também a suspensão dos julgamentos, a tal época, né? Eu poder suspender o que é meu para, assim, aproximar ao máximo do que é o do outro, sendo fundamental para a construção de relacionamentos autênticos e para a compreensão das complexidades humanas. Eu coloquei a foto da Mary Barnes aqui porque ela é a paciente mais famosa do Kingsley Hall. Por que não existem histórias de outros pacientes do Kingsley Hall? Não era ideia do Leme individualizar o movimento. A ideia dele era o grupo terapêutico, a galera que lá morava, que era entre eles psiquiatras e pacientes. Né? Mas a Mary Barnes se tornou uma grande artista e
esquerda. Aí outra foto dela, né? Então ela era uma enfermeira britânica. Durante a década de 60, então, ela se torna uma figura central do movimento, e não é por ter sido enfermeira, é porque ela surtou. Né? Então ela surta, e por sorte ela não é encerrada no manicômio, ela é levada para o Kingsley Hall. Kingsley Hall é uma das experiências antimanicomiais, antipsiquiátricas que ele faz. Tem o Vila 21 do Cooper, tem uma outra do Lane, que eu não vou lembrar agora, mas o que sobrevive até hoje é o Instituto Metanoia em Londres. Andei recebendo convite para dar umas palestrinhas lá com esse plano, né? Vamos ver se rola, sabe? Mas a experiência dela em Kingsley Hall, né, aproxima ela de outros profissionais, porque lá não tinha outro psiquiatra assinado no caso, né? Era todo mundo vivendo em comunidade, se tratando, se acompanhando junto. A gente vai falar um pouco da ideia de Metanoia daqui a pouco, depois do almoço. Mas então, esses profissionais adotaram um modelo de convivência. Nesse filme que eu abri hoje, né, que é tão difícil de achar em português, é bastante o que acontecia na casa. Né? Então, os momentos de surto, os momentos de acompanhar mesmo o paciente, né, quando ele está no pior momento, e como você vai acompanhando esse processo de Metanoia. Muito bom. Né? Então, esse modelo de convivência permitia que os pacientes atravessassem as suas crises sem intervenções coercitivas ou medicamentos ou o ECG. Aliás, para quem já assistiu TV Pilhão, alguém já viu TV Pilhão? Vocês têm que assistir TV Pilhão, está no YouTube, gente, pelo amor de Deus. Primeiro episódio maravilhoso, muito louco, é melhor. Os pacientes que fizeram. E aí, um dos slogans assim, da TV Pilhão é CT, essa televisão vai dar um choque em você. Muito bom. Ressignificar a loucura é isso, gente. É poder chamar o bloco de carnaval de estar pirando, pirou. Né? Em vez de ficar com cuidado com os tempos. Mas voltando na Mary Barnes, ela entra no estado de sofrimento mental severo, que seria descrito como esquizofrenia, e o processo da metanoia dela consiste de dois momentos. O primeiro é de regressão. A Mary Barnes, ela voltou a ter comportamentos infantis, não queria comer sozinha, dependia de cuidados básicos de ir no banheiro para limpar, não só levar no banheiro, mas limpar toda essa infantilização, né, dos outros membros da comunidade. Vamos lá, enfermeiros também, mas os outros pacientes. Né? E o segundo momento, o momento da expressão artística, aonde a gente encontra que a pintura se torna um veículo importante para a cura dela. Olha o pessoal da Lisa Silveira aí. Suas obras expressavam então os sentimentos e as percepções internas, coisas que ela não conseguiria talvez descrever em palavras, mas ela podia aplicar. Né? Eu tinha uma paciente que ela tinha poderes seletiva, mas ela cantava na oficina de canto. O porquê eu fiquei tanto tempo no CAPS para acompanhar, né, para a gente chegar a uma conclusão, mas a primeira vez que aquela mulher começou a cantar, eu não acreditei que ela tinha voz. A gente, como é que pode? Né? Que incrível que alguma maneira de arte conseguiu que ela se desencantasse, né? Que ela pudesse se expressar. Né? Então a gente tem as obras da Mary Barnes expressando seus sentimentos e percepções internas. Ela ganha o reconhecimento como artista, tem uma página no Facebook com as obras dela, não faz muito tempo. Né? E eu super recomendo esse livro. Eu não sei se tem em português, mas eu li em inglês. Né? Então chama Mary Barnes, Two Accounts of a Journey Through Madness. E ela escreve junto com o psiquiatra que mais acompanhou ela, trabalhava com ele, que é o Joseph Burke, né? Ela publicada em 72. Então a gente tem um diálogo aí dos dois, paciente e psiquiatra, falando da história dela, dando uma visão pessoal e única sobre os limites da psiquiatria tradicional. E também a possibilidade de abordagens mais humanas e empáticas para a saúde mental. Então aí vocês têm um estudo de caso maravilhoso de alguém que foi tratado no Kingsley Hall,
e ganhou um lugar na sociedade capitalista, né? Embora tenha começado a partir desse estudo. Vou pular as obras e já te falo. Isso. Entrevista com a Amy. If you're interviewing a patient in a mental hospital ward, then you have a key in your pocket to get out, and the patient hasn't. The gulf in power and position is enormous. In the late 50s and early 60s, a number of us who were working as psychiatrists in mental hospitals became increasingly dissatisfied with the setting of the mental hospitals as to work. If I really wanted to get to the bottom of, in one lifetime, of what we were on about and attempted to understand what sanity is or madness is, and who is sane, if anyone, and who is crazy, if anyone, and what that distinction is. I, for one, have to come off my perch and level out on a man-to-man basis when I get other human beings in a position of being classified by other people as crazy. And on that man-to-man basis, on a level, then I would take my chances, and he would take his when we met. Since 1965, several of us in London were able to set up places where, if we were psychiatrists, we could live where we want, and if we were patients, we could also live. And anyone who lived and who is living now in these places would get no encouragement for playing the part of a psychiatrist or playing the part of a patient. The position here is live and let live. Surinha, mas era a última frase. A posição aqui é viver, deixar viver. Que é uma música do Paul McCartney, que eu prefiro a versão do Guns N' Roses. Aí mudou para Natal. A minha cabeça funciona assim, desculpa. Pode passar para o próximo, antes da gente ir para o almoço, eu quero só apresentar o público. Não tem como negar que esse cara é marxista, né, gente? Eu juro que eu procurei 500 outras fotos dessa foi melhor no PowerPoint, mas todas elas ele parece Marx. Psiquiatra sul-africano, né, que fez a sua carreira. O Lenk é irlandês, né, e o David Cooper faz a carreira em Londres, no Tavistock Institute, mas ele nasceu na África do Sul. Não é tão difícil a gente poder ignorar nos países como os nossos, né? Mas ele está aí, bonitinho, fofo. E a ideia mais forte que eu posso resgatar na obra dele é que tanto a maldade quanto a psicose são produtos da sociedade opressiva. Né? Então, assim, quando a gente vê um menino na rua roubando um Nike, é porque ele não tem oportunidade de ter um Nike. Não é porque ele precisa de um tênis, necessariamente. Mais ou menos essa ideia que é tão carioca, né? A gente vê tão. Mas, enfim. E radical marxista como o Cooper podia ser, né? A evolução social seria a solução. Né? Então, a gente tem que deitar essa sociedade abaixo e construir algo melhor, do zero. O que é lindo é utópico, seria o ideal, mas é lindo e utópico, que seria o ideal. Os seus métodos, então, contrariavam as práticas repressivas da época, né, da psiquiatria tradicional,
A luta dele, e é muito interessante, que está ligada a movimentos mais amplos, não é só a luta antipsiquiátrica para ele. Né? Então tá, desinstitucionalização, né? A organização do tratamento psiquiátrico, mas também a promoção dos direitos humanos, liberdade social, igualdade social, liberdade, e aí direitos humanos estendendo para todas as minorias que não são tão minorias, LGBTQ+, né, as feministas. Então ele tinha muito esse movimento de inserir a antipsiquiatria dentro de todo esse fervor de luta de revolução social da época dele. Né? A luta dele busca contribuir à construção de um mundo mais inclusivo, que respeite a dignidade humana e a diversidade. Então não é só os outros, embora ele é muito reconhecido como antipsiquiatra. Vou uma dessas obras. Depois vocês vão ver tudo isso, tá? Tem 10 minutos? Tá, beleza, vamos ver aqui, ó. 10 minutos super rápido, né? Não briga comigo não. Vamos lá, então. Lei de cura é uma compreensão mais ampla e humanizada da loucura. Espetáculo. Então, ambos os dois, adoro essa expressão, né? Ambos os dois. Ambos os dois vão trabalhar juntos para desafiar as noções tradicionais da psicose, explorando as conexões entre as dinâmicas familiares, sociais e sofrimento psicológico. De novo, não é o paciente individual que adoece, não é para colocar culpa nele, mas é lógico que você surtou, você já tinha delírios desde criança. Assim, se eu não for ver o contexto dele, como que ele viveu essa infância, é muito fácil colocar culpa nele. Né? A psicose, então, não é uma patologia isolada, mas é uma resposta significativa às pressões e opressões sociais. Eu estou repetindo essa ideia, porque essa ideia está em Sartre em pelo menos 4 obras. Pelo menos 4 obras, né? De que é a saída possível para uma situação social. Importância das relações interpessoais no contexto social, né? Então eles vão instigar uma revisão crítica das práticas psiquiátricas, apontando a necessidade de transformações estruturais na sociedade para promover a verdadeira liberdade. Não é só sobre questionar a patologização, né? Mas sugerir uma visão mais ampla. Né? Não é só meter o pau, mas também vir com propostas, né? Também criar algo disso. Eu juro que eu vou conseguir. A desconstrução da normalidade é o próximo, né? A psicose como uma resposta à alienação social. Então a gente tem o questionamento dessa oposição da normalidade da loucura, né? O porquê que um está de um lado e o outro está do outro. Né? O que eles propõem é um espectro, é fluidez, uma visão integrada de saúde mental e estados psicóticos. E aí eu trago a citação de uma autora nova no mercado, que diz o seguinte: embora a maioria das pessoas se enquadrem na normalidade, não seguir padrões sociais convencionais e projetar futuros aceitos pela sociedade, essa normalidade é frequentemente caracterizada por uma falta de experiência autêntica, alienação e adaptação ao que é socialmente aceito. Experiência autêntica, que antes que o Sartre já plantou um brilho comigo, tem a ver com a liberdade, não com a ideia de autenticidade de Heidegger, tá? Senão já ficar aqui 500 horas discutindo a autenticidade desse Sartre. Então eu tenho que questionar o conceito da esquizofrenia, porque isso coloca em xeque também a própria noção de saúde. Né? O que é saúde? É uma homeostase? Todos nós somos saudáveis do mesmo jeito? E por aí vai. Né? Então a saúde e a loucura seriam estados ligados em cada ser humano. E a ideia deles é que você pode fazer uma transição fluida entre um e outro sem uma ruptura clara, sem um susto. Você pode transitar nos dois lados sem um surto, um bom tratamento. Né? E uma das coisas que mais assusta, que Foucault já aponta lá na
história da loucura, na realidade clássica, é que a loucura pode acontecer com qualquer um. Até hoje eles estão procurando, porque está no cérebro, porque é um gênio. Pode acontecer com qualquer um. Tá? Então, assim, a gente poder aceitar também que não é por isso que eu vou cancelar o amiguinho. Né? Que ele pode transitar num estado de maior saúde em algum momento, seria bom acompanhar. O Lenin, então, diz que os normais podem acessar as suas possibilidades psicóticas sem abrir mão da saúde mental, reconhecendo-se como psicóticos para compreender melhor a sua situação. E eu vou parar aqui, mas eu só vou dar uma anedota pequenininha. Cara, é incrível. Os pacientes que eu tratava, já estavam com 10 anos de reforma lá em Barcelona, eles reconheciam quando eles começavam a entrar em surto. Que a gente chama de espiral da loucura, que não é igual para qualquer um. Né? Então eles já estavam tão psicoeducados, se eu posso chamar eles assim, que eles começaram a reconhecer quando aquilo que surge para eles, como sintomas da loucura deles, começava a surgir, e eles pediam então internação de máximo 3 meses, com todo cuidado. Né? Isso é incrível, isso é a autonomia do paciente, gente. Isso é tirar o poder do psiquiatra. Né? O psiquiatra vai dizer então, quando você está louco, nossa, tanta câmera apontando ai meu Deus! Eu pensei que eu estava famosa. Também, então tá. Eu vou falar aqui, então, a gente voltando do almoço, eu quero falar um pouco sobre a metanoia, né? E aí para entrar em Sartre. Acho que dá tempo, se quiser fazer pergunta, acho que dá tempo. Gente, por favor, quem não quiser certificado, também preencha o formulário para a gente ter um controle de todas as pessoas verem e tudo mais. Então, por favor, é importante. Estamos liberados para o almoço, mas alguém tem alguma pergunta que queira fazer agora ou prefere guardar para depois? Todo mundo com muita fome, a gente também tá. Nossa, gente, desculpa. Gente, 1h30 a gente retorna, tá? Para a segunda parte do curso. A gente também vai ter um QR Code desse na segunda parte. Então, por favor, estejamos todos aqui. Obrigado.